na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bênção é ter você aqui com a gente. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Como é que tá a sua manhã de segunda-feira? Pois é, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, né? E quando nós lembramos da segunda-feira, eu sei que é início de semana, mas nós lembramos também aqui do Lâmpada para os Meus Pés, onde estaremos aqui escorrendo, falando, né, sobre esse assunto maravilhoso, discorrendo esse assunto tão maravilhoso, que é o assunto da Escola Bíblica Dominical. O preparo da igreja para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo pela TV Manaim no canal 126. Estamos ao vivo pelas nossas plataformas, né? Ao vivo para o Brasil e também para o exterior. E olhe, deixa eu já fazer um pedido aqui a você. Compartilhe este link. É isso mesmo. Compartilhe o link a partir de agora para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. E nós vamos aprender mais a palavra de Deus e vamos evangelizar, não é isso mesmo? Evangelize, Deus quer usar a sua vida, por isso que é muito importante você compartilhar o link. Bom, Lâmpada para os meus pés, entrando no ar, e o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. Aqui comigo, ao meu lado, o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, que alegria recebê-lo aqui nesta manhã de segunda-feira, pastor Gilson. A paz do Senhor. Aliás, deixa eu fazer aqui, eu tenho que dar uma ressalva aqui, tenho que dar uma ênfase aqui. Pastor Gilson veio, nós, né, pastor? Nós viemos de um seminário Unidos em Família, fim de semana inteirinho, com as nossas crianças intermediárias e adolescentes, com as nossas famílias. E o pastor Gilson já está aqui, né? Depois da Escola Bíblica Dominical. Final de semana diferente, né, pastor? Foi, realmente, Jorge, a paz do Senhor, nossos ouvintes, participantes conosco, do Lâmpada para os Meus Pés. Foi um momento muito especial. A gente, quando fala em chegar aqui na segunda-feira com alegria, é em razão exatamente, Jorge, daquilo que nós passamos no domingo, né? Ontem, quando eu fui orar ao Senhor à noite, antes de dormir, eu glorifiquei tanto ao Senhor por aquilo tudo que aconteceu durante o dia, o fim de semana, uma coisa realmente muito profunda, muito alegre, né, para o nosso coração. Então, por isso nós estamos aqui hoje para comentar a respeito da Escola Bíblica Dominical de ontem com muita alegria, que houve aquela participação gloriosa ali dos irmãos, né, que estavam naquele encontro, na parte da manhã, as crianças também participando, intermediários, adolescentes, coisa gloriosa. Amém, Jorge? Maravilha, né? É verdade, glória a Deus. Aliás, presenciei crianças chorando. Olha, eu não quero ir embora, quero ficar aqui no Manaim. Criança chorando. Mas os pais ali consolando, dizendo, a gente vai voltar mais vezes, a gente vai voltar, né? A gente vai retornar logo, logo. Glória a Deus. Amém. Bom, deixa eu cumprimentar aqui os pastores do Lâmpada para os Meus Pés, que estarão participando conosco. Pastor Sami, diretamente dos Estados Unidos. Pastor Sami, bom dia, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, pastor Sami. A paz do Senhor Jorge, paz do Senhor, queridos companheiros da bancada, queridos ouvintes, a paz do Senhor a todos. É uma alegria de hoje podemos estar junto com vocês neste programa. Amém? Amém. Pastor Gerson Belucci, diretamente aí da Europa. Um abraço aos irmãos aí de Portugal. Pai do Senhor, pastor Gerson. Olá, Jorge Pessoa, pastor Gilson, demais companheiros da bancada. Eu cumprimento também os nossos queridos ouvintes. A paz do Senhor. Vamos a mais um Lâmpada para os Meus Pés, esse programa abençoado de todas as segundas-feiras. Pastor João Cidade, diretamente de São Paulo. Pastor João Cidade, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, Jorge. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gilson, os pastores da bancada e os nossos queridos ouvintes, né, no Brasil e no exterior. Louvado seja o Senhor por mais essa manhã de segunda-feira. Vamos lá, Jorge, vamos em frente. Maravilha, 10h36, horário de Brasília. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Odivelas, em Portugal. Pai do Senhor, pastor Ricardo Azevedo. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Cumprimentado aqui os nossos queridos pastores, os pastores já mandando um abraço aqui, cumprimentando a você que nos assiste pela TV Manaim, pelas nossas plataformas. Bom, pastor Gilson Souza, fica à vontade para fazer uma introdução sobre o Lâmpada para os Meus Pés e os comentários da Escola Bíblica Dominical.
Bem, Jorge, na verdade, e irmãos que estão nos ouvindo, né? Nós, quando nos adentramos no livro de Cantares de Salomão, sabemos que vamos encontrar ali uma fonte inesgotável, a gente poderia chamar um poço sem fundo, né? Quanto mais a gente penetra, mais profundidade a gente encontra, né? E especialmente nesse fim de semana, que nos adverte muito com relação à questão de preparo para o arrebatamento, a situação daqueles que ficarão e o que vai acontecer com eles. O capítulo 6, versículo 1, é realmente uma fonte de uma riqueza muito grande de ensinos com relação à prevenção, tratando-se do momento que nós estamos agora e que temos que ter conhecimento daquilo que acontecerá depois, para exatamente estarmos preparados. É exatamente o que nos fala a pergunta número 3, por exemplo, né? Foram divididas em 4 itens que nos mostra ali lições que nós precisamos realmente aprender para nós estarmos preparados, porque aqueles que não sabem a respeito da volta do Senhor Jesus, aqueles que não têm consciência de que o Espírito Santo vai ser retirado deste mundo. Então, tudo isso é importante, né, nesse estudo desse fim de semana. Nós aprendemos ontem na Escola Bíblica Dominical e que nós iremos comentar aqui hoje. Amém. Glória a Jesus. 10h38, pastor Gilson, fica à vontade então para estar convidando os pastores para estarem trazendo mais comentários aqui sobre esse assunto tão especial da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós vamos então, primeiramente, a pergunta que vamos dirigir a primeira, que é um comentário que será feito pelo pastor Samir Abazov, que ele vai nos trazer o comentário da primeira pergunta. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém, Jorge. A pergunta número 1 diz o seguinte: lendo Cantares 6:1, a quem profeticamente é feita a pergunta: em qual tempo profético? A igreja fiel ou a igreja infiel? É a pergunta referida em Cantares capítulo 6, verso 1, queridos irmãos, caros ouvintes, que diz: para onde foi o teu amado, o mais formoso entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. Essa pergunta, prezados, é feito à igreja infiel. O tempo profético em que a pergunta é feita à igreja infiel é após o arrebatamento da igreja fiel. A igreja infiel será questionada de todas as formas pelo fato de ela ter perdido a oportunidade do arrebatamento. Como após do arrebatamento da igreja fiel vai começar grande tribulação, grande sofrimento, as pessoas vão em busca da salvação, vão procurar a salvação, vão lembrar que foi dito a eles antes pela igreja fiel que salvação só em Jesus. Então eles correrão para as igrejas em busca da salvação e perguntarão os que ficaram: como podemos nós ter a salvação agora? Onde está o amado da alma? Então a igreja infiel, queridos irmãos, terá que responder as duas perguntas. A primeira é: para onde foi amado? E a segunda é: para onde virou a vista do amado? Em que direção nós podemos buscar ele, correr, tentar alcançar? Mas no momento após o arrebatamento da igreja fiel, a igreja infiel dará uma resposta mais tardiamente, quando não haverá mais oportunidade de salvação, nem para ela, nem para o mundo mais. Porque o dia de salvação, o momento da salvação é hoje, é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir, interessante. Nem para ela, a igreja infiel que ficou, e nem mais para o mundo. A porta da graça estará fechada, né? Então a oportunidade de salvação é exatamente agora, porque uma igreja infiel, chamados crentes que ficarem, terá que dar uma resposta, mas uma resposta tardiamente, ou seja, que não há mais a condição de salvação após o arrebatamento da igreja. Muito bem colocado pelo pastor Samir. Glória a Deus, que maravilha. Vamos dar prosseguimento então. E agora vamos para a pergunta número 2. E quem vai responder a pergunta número 2 é o pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, é a sua vez agora, companheiro. A paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, a pergunta 2 diz: lendo Cantares 5:6, há uma contestação e um pedido de socorro. Responda. Letra A: quem pede socorro está em aflição? E a qual tempo profético esse momento se refere?
E letra B, essa situação será reversível? Então vamos lembrar o versículo 6 do capítulo 5, que diz o seguinte: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. A contestação que encontramos em Cantares, capítulo 5, verso 6, que acabamos de ler, está na seguinte expressão, meus irmãos: Mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Observem, e que isso ocorreu quando a porta foi aberta tardiamente e o amado já não estava mais batendo a porta. O pedido que encontramos em Cantares, capítulo 5, verso 6, está nas expressões busquei-o e a outra expressão chamei-o. Respondendo então a letra A dessa pergunta 2, nós podemos observar que quem pede socorro e está em aflição é a igreja infiel. E o tempo profético se refere após o arrebatamento da igreja fiel. Aqui, nesse momento, a igreja infiel buscou ao Senhor no seu comodismo e por isso ela ficou, não foi arrebatada. E quando ela resolveu buscar ao Senhor, já era tarde demais. O Senhor já havia se retirado e levado a sua igreja fiel, cuja igreja, então, buscou ao Senhor de todo o seu coração. Vamos à pergunta B, 2B. Esse tempo profético em que a igreja infiel busca o Senhor e chama o Senhor, qual é? Esse tempo é, portanto, após o arrebatamento da igreja fiel. Por isso, meus irmãos, a situação de aflição e angústia não é reversível. Observem, não é reversível, pois a oportunidade já terá passado. Isso é demonstrado na resposta a uma busca em que ela não achou mais o amado e a um pedido de socorro que não teve resposta. Muito bem, então eu passo a palavra aos nossos companheiros para a continuidade agora da pergunta 3. Amém, pastor Gerson, muito bem colocado. O que é muito importante nessa primeira parte da resposta do pastor Gerson é que realmente nestes dois textos, há uma constatação, Então a constatação que nós encontramos ali de um pedido de socorro. E exatamente nessa constatação, em que momento, quem é que faz esse pedido, em que momento esse pedido é feito, esse pedido de socorro, e se a situação é reversível. Muito bem colocado, esses três aspectos da pergunta, bem esclarecidos pelo pastor Gerson Belucci. Vamos então dar continuidade agora à pergunta 3. Ela é composta de 4 letras, letra A, letra B, letra C e letra D. E a letra A e letra B da pergunta 3 está sob a responsabilidade do pastor João Cidade. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Gilson. Então, vamos fazer o comentário da letra A e letra B. A letra A diz assim, a pergunta diz assim, lendo Cantares no capítulo 5 e 6, cite os seguintes textos. Letra A, que se refere àqueles que não se prepararam. Irmãos, aqueles que não se prepararam, eles são vistos, nós podemos encontrar essa descrição em Cantares 5:2, na expressão que diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Esses, irmãos, são aqueles que dormem, que estão acomodados, sem interesse pela salvação. O verso 3 também mostra que esses não se prepararam. E nós vemos isso na expressão, no versículo 3, diz assim, já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Irmãos, já despiram as vestes de salvação, as vestes de um testemunho na presença do Senhor. Se lavar os pés é porque tiraram os sapatos,
ou seja, já não usam mais o evangelho como uma forma de vida, como uma forma de caminhada e se acomodaram, né, na evangelização. A letra B diz assim: aqueles que não sabiam que haveria o arrebatamento da igreja fiel. Então, nós vemos isso, irmãos, no texto lá de Cantares, né, no verso 6:1, que diz assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado e o buscaremos contigo? Então, nessa expressão, ela indica aqueles que não sabiam que haveria o arrebatamento, que não tinham o conhecimento de que haveria o arrebatamento da igreja fiel. Porque para eles, Deus tem um plano que será executado após o arrebatamento da igreja fiel. Trata-se, pois, irmãos, de Israel. Então, profeticamente, Israel está conversando com a igreja infiel, que não foi arrebatada, que ficou na terra. Nesse momento, né, pós-arrebatamento da igreja fiel, Israel manifesta o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Porque Israel terá um momento de oportunidade. Mas a igreja infiel, que não foi arrebatada, ela não terá mais essa oportunidade. A igreja infiel não buscou o Senhor, vivia no comodismo, não abriu a porta para o amado, para o Senhor Jesus, como já foi comentado anteriormente. Israel agora quer conhecer o Senhor, porque foi dada a Israel essa oportunidade. E cabe só aqui um pequeno comentário. No versículo, na expressão ali, buscaremos contigo, não quer dizer que a igreja infiel terá uma nova oportunidade. O tempo da oportunidade é hoje, é o tempo que o Espírito Santo opera em nossas vidas e que a porta da graça está aberta. Pastor Gilson. Amém, pastor João. Realmente esse aspecto é muito bem pontificado, né? Buscaremos contigo, ou seja, não quer dizer que a igreja infiel vai ter oportunidade. Essa oportunidade será exclusivamente para Israel, conforme um plano de Deus, né? Que Deus colocou lá no Velho Testamento para Israel, mais especificamente no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, né? Quando fala da 70ª semana. É um assunto que naturalmente algumas lives que temos feito têm falado um pouco sobre esse assunto, algumas aulas de seminário também. Mas vamos agora continuar então a pergunta 3, letras C e D, que é o pastor Ricardo Azevedo que vai comentar. Ricardo, a paz do Senhor, companheiro, sua vez agora. A paz do Senhor, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da pergunta 3, letras C e D. Lendo Cantares nos capítulos 5 e 6, cite os seguintes textos. Letra C. Aqueles que não sabiam que não haverá uma segunda oportunidade depois do arrebatamento. Cantares 5, verso 6, diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Não sabiam que não haverá uma segunda oportunidade de salvação depois do arrebatamento. Aqueles que abrirão a porta ao amado tardiamente, ou seja, após o arrebatamento, porque acham que o amado irá voltar para arrebatar os que ficaram, esta igreja, que é a igreja infiel, não terá uma segunda oportunidade após o arrebatamento, pois buscou tardiamente o amado e não o encontrou. Não o buscou no tempo da oportunidade, no tempo da graça, podemos dizer no tempo que se chama hoje, portanto não encontrou o amado. Isto é confirmado no texto, pois o amado já se tinha retirado. A igreja infiel perdeu a bênção da salvação porque não estava vigilante, não estava preparada para o encontro com o noivo, quando deveria ter-lhe aberto a porta. Cantares, a pergunta 3, na letra D, diz o seguinte: aqueles que não sabiam, né, que o Espírito Santo seria retirado do mundo junto com a igreja fiel e que a porta da graça se fecharia. O texto está também em Cantares 5, verso 6, a parte B. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu.
o texto mostra que não haverá oportunidade de salvação através da ação do convencimento do Espírito Santo, pois ele será retirado do mundo para subir com a igreja fiel. Não sabiam que o Espírito Santo seria retirado do mundo junto com a igreja fiel e que a porta da graça se fecharia. Cantares 5, verso 6, parte B. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Mas será retirado no dia do arrebatamento com a igreja fiel, segundo Tessalonicenses 2,7. Por isto, a igreja infiel buscará e não achará, chamará e não haverá resposta, pois o Espírito Santo será tirado deste mundo com a igreja fiel para a eternidade de Deus, para as bodas do Cordeiro, para a grande ceia do Senhor. Por isto, agora é o tempo da oportunidade, conforme o profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Retorno para o Senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo, muito bom, muito bem colocado aqui, principalmente esses aspectos relacionados aqui aos textos citados, né? Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não estará mais neste mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, portanto não haverá mais salvação para os gentios. E aí o outro aspecto também, com relação a 2 Tessalonicenses 2, verso 7, né? Quando fala ali a respeito daquilo que se opõe à presença do Espírito Santo, mas um dia o Espírito Santo será retirado, quer dizer, vai subir junto com a igreja, não estará mais aqui neste mundo. Muito bem colocado aqui pelo pastor Ricardo. Obrigado, pastor Ricardo. Agora, Jorge, continuando, né? Isso, vamos dar sequência aqui, pastor Gilson Souza. Chegou a hora deles, né? Das crianças, intermediários e os nossos adolescentes. Lembrando que nesse último final de semana tivemos o seminário Unidos em Família e nós vamos falar aqui, eu já vou falar aqui inclusive que é a pergunta de número 4. O pastor Gilson Souza vai estar contribuindo, repassando para você que está aí nos assistindo as respostas das nossas crianças. Foram elas que enviaram as suas respostas, né? Lendo Cantares 6, no verso 1, faça a comparação com o que está escrito em Mateus 25, capítulo 25, verso de 3 a 13, pastor. Muito bem, Jorge. Vamos então responder, né? Coube a mim essa grande responsabilidade, esse grande desafio, né? Mas amém. Interessante, irmãos, é que a comparação dos textos, né, entre os dois textos, mostra que a igreja fiel foi arrebatada. Por quê? Porque ela estava preparada. Ela tinha óleo de reserva, ela tinha luz, ela era batizada com o Espírito Santo, ela tinha revelação, tinha direção do Espírito Santo para esta hora da noite, né? E por isso, então, estava preparada para ser arrebatada. Por outro lado, a igreja infiel, né, estava despreparada, sem óleo de reserva, estava na escuridão, sem revelação, sem a direção do Espírito Santo e por isso perdeu a oportunidade de salvação. Agora, as nossas crianças mandaram respostas assim maravilhosas. Tem uma aqui, por exemplo, que eles dizem assim: em Cantares, a igreja fiel procura pelo noivo. E lá em Mateus nos mostra que a noiva estará nas bodas com o noivo Jesus. Resposta das crianças, né? E a outra diz assim: os textos nos falam das igrejas que caminharam juntas e uma ficou por não estar atenta e agora, no desespero, busca pelo seu amado. Devemos estar sempre atentos para a volta do Senhor Jesus, porque quando ele vier nos buscar, devemos estar atentos para ir morar com ele na eternidade. Por último, outra criança disse assim: não haverá segunda chance. Olha, segunda chance, olha que expressão. Após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será retirado junto com a igreja fiel e a porta da graça irá se fechar. E há muitos que dormem no meio da noite. Por isso é hora de despertarmos do sono, porque ainda existe a graça, ainda há oportunidade de salvação. Essas duas últimas expressões foram de duas crianças que expressaram isso espontaneamente. Elas não estavam lendo e nem repetindo palavras, mas expressaram isso espontaneamente. Jorge, é isso que deixa a gente maravilhado, né, nas nossas crianças. É verdade, isso mostra que as nossas crianças, pastor Gilson, as nossas crianças estão lendo a Bíblia, estão lendo a palavra do Senhor e tudo que elas estão aprendendo na escola bíblica dominical, elas estão colocando em
prática no dia a dia, pastor. É verdade. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. As professoras, né, que Deus tem levantado, né, servas cheias do Espírito Santo, que é aquilo que elas têm transmitido para as nossas crianças, que é a revelação do Senhor, e as crianças têm assimilado, os adolescentes têm assimilado. Isso é uma grande bênção. Glória a Deus. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. 10 horas mais 57 minutos no horário de Brasília. Pastor, vamos agora para aquele momento que as irmãs estão aguardando, né? Quarta-feira agora nós teremos a reunião de senhoras. E há alguma contribuição, alguma sugestão para essa próxima quarta-feira? Não, vamos fazer o seguinte. Na verdade, essa quarta-feira agora é a quinta quarta-feira do mês, que é o dia 31, né? E, portanto, normalmente os pastores dão uma palavra para as irmãs, ou às vezes, em algumas áreas, aquela área faz uma convocação de uma reunião com as irmãs e tudo, e aí a igreja local naturalmente fica sem o culto das senhoras. Então, todo mundo vai para aquela convocação da área, né? Então, diante disso, a nossa sugestão, naturalmente, com relação à palavra que for dada pelo pastor, ou a palavra que for dada numa reunião de senhoras, né, onde elas estiverem todas reunidas, os pastores podem estar à vontade para escolher um tema, né, seja a primeira pergunta, a segunda. Aliás, a terceira pergunta é uma riqueza, né, mas podem ficar à vontade com relação à escolha, né, porque vai ser um momento muito diferente, né, dos pastores poderem escolher um texto para discorrer sobre ele com as senhoras nesse próximo dia 31, que é quinta quarta-feira do mês. Nós sabemos que toda vez que tem um mês, que tem 5 quartas-feiras, a última é sempre dedicada a um momento assim, ou reunião nas áreas por parte das senhoras, ou então uma palavra de um pastor da igreja local. Muito bem explicado aqui pelo pastor Gilson Souza. E lembrando mais uma vez que, olha, compartilhe esse link, inclusive com essas preciosas informações sobre essa orientação da próxima quarta-feira, falando acerca da reunião de senhoras. Compartilhe esse link para as irmãs, compartilhe esse link aí para a igreja, os pastores, diáconos e os obreiros, compartilhem em toda a área, aqui no Brasil e também, claro, no exterior. Bom, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés, aqui na TV Manaim, pelas nossas plataformas. Deixa eu me despedir aqui dos nossos queridos pastores. Vamos para os Estados Unidos agora. Pastor Sami, um grande abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Obrigado por sua contribuição, pastor Sami. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Pastor Gerson Belucci aí nos Estados Unidos, não, saindo dos Estados Unidos, indo agora aí para Portugal. Um abraço aos irmãos aí da Europa. Pai do Senhor, pastor Gerson. Amém, Jorge Pessoa, pastor Gilson. Foi muito bom estar com os companheiros, também os companheiros da bancada. Eu me despeço de todos vocês, também dos nossos queridos ouvintes que semanalmente estão sempre conosco. É uma bênção termos participado mais uma vez do Lâmpada para os Meus Pés. A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor Jesus. Pastor João Cidade, um abraço aos irmãos aí, saindo de Portugal, voltando para o Brasil, indo aí para São Paulo. Um abraço, pastor João Cidade, boa semana, hein? Obrigado, Jorge. O Senhor também o abençoe. Uma boa semana na condução aí dos programas, nas atividades da rádio. Meu abraço ao pastor Gilson, aos pastores da bancada. É sempre uma alegria estarmos juntos. E meu abraço especial aos nossos queridos ouvintes no Brasil, no exterior, as irmãs. E que essa semana seja uma semana rica da presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Pai do Senhor, aproveitando ainda, pastor João Cidade, agora nesse último final de semana tivemos o seminário Unidos em Família e encontramos com as famílias dizendo, olha, avisem aos pastores que nós acompanhamos o Lâmpada para os Meus Pés. Que bênção, né, pastor Amém. João? Bênção. É sempre uma alegria. Quando nós estamos no Manaim, nós temos visto esse retorno, os irmãos, não só os irmãos, mas principalmente as irmãs que fazem esse comentário, que acompanham e que falam, né, da bênção que tem sido o programa. Louvado seja o Senhor pela Escola Bíblica Dominical, que tem trazido essa riqueza para as nossas vidas. Como o pastor Gilson falou, cada Escola Bíblica Dominical, o poço é mais fundo, é cheio de riqueza, né? Verdade. Louvado seja o Senhor. São aqueles poços que Abraão abriu no passado lá e que Isaac tomou conta e que tem sido essa fonte de vida
e de suprimento para nós. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus, que maravilha. Bom, deixa eu me despedir aqui também do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço aos irmãos aí da igreja a igreja de Odivelas, né? Nos dando uma grande audiência aí em Portugal. Um abraço aos irmãos da igreja de Odivelas em Portugal. Pastor Ricardo, um grande abraço. Pai do Senhor, hein? Muito bem, Jorge. A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Deus nos abençoe em toda a semana. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aí de Portugal, na Igreja Maranata em Odivelas. E um abraço também aos irmãos do Manaim, aí de Portugal. Pastor Gilson Souza, estamos aqui terminando mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a família. Uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Amém, Jorge. Obrigado, a paz do Senhor. Também uma excelente semana para você. Que Deus abençoe. Amém. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe para a família, para a igreja, para os nossos queridos irmãos. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.